Ontem teve sessão da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe. Antes, tendo confessado ter cometido crimes de improbidade administrativa, também de lavagem de dinheiro, o agora prefeito eleito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, confessou e tentou acordo com o Ministério Público. A desembargadora Yolanda Guimarães não concordou com o acordo, porque, segundo ela, os valores apontados no acordo são irrisórios diante do montante que foi desviado ou que deixou de ser arrecadado pelos cofres públicos. Vamos a um trecho do voto dela. Em razão do que já foi dito, né, foi juntado os dois pedidos de acordo e também a fundamentação também trazida pelo Ministério Público, e aí eu passo a analisar. Nesse sentido, observa que os requeridos Valmir dos Santos Costa e Herotildo José Jesus, efetivamente, celebraram acordos de não persecução civil com o Ministério Público, tendo peticionado em 22/11/2024, juntando o instrumento de acordo e postulando por sua homologação judicial, tal como prevê o artigo 17, a linha B, parágrafo 1º, inciso 3º, da Lei de Improbidade Administrativa. De logo, registro que, embora seja possível, como eu já inclusive anunciei antes, a esta relatora, a homologação de acordo em processo judicial, tal como inclusive já efetivamente o fiz, o ANPC é uma modalidade diferenciada de transação de negócio jurídico que impõe a sua apreciação pelo juízo natural, qual seja o órgão julgador competente para o exame do recurso em sua composição colegiada. Tanto é assim que o ANPC, celebrado no bojo dos embargos de divergência em agravo em recurso especial número 102.585 do Rio Grande do Sul, foi homologado pela composição colegiada da primeira sessão do STJ, tendo o acórdão sido assim emendado, na parte que está grifada, e o final, que está aqui já, que eu juntei no processo, diz aqui, no final, as partes deliberaram pela celebração de acordo de não persecução civil, com a fixação de multa civil no importe de 2.500.000, em substituição à condenação de proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos, homologação do acordo, embargos de divergência prejudicados. Essa é a decisão do Rio Grande do Sul, a qual eu me reportei. Mas não é só. Deve-se levar em consideração, neste caso, a situação específica de que o julgamento do mérito deste recurso já se iniciou, já tendo os advogados proferido suas sustentações orais e esta relatora proferido seu voto, e, como eu disse aqui, seguido do pedido de vista do desembargador Cesário. Dentro desse cenário, reitero que este colegiado é o órgão competente para o exame, a fim de acolher ou rejeitar o pedido de sua homologação. Adentro, portanto, nesse exame, o artigo 17, a linha B da Lei de Improbidade Administrativa, traça os requisitos mínimos basilares para que o ANPC deve conter em seus incisos 1 e 2. O que é que diz o artigo 17b? O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenha ao menos os seguintes resultados. Inciso 1, o integral ressarcimento do dano. Inciso 2, a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem devida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Da leitura dos ANPCs, verifico que as partes transacionaram pela aplicação das seguintes sanções invertes. Com relação ao requerido Valmir dos Santos Costa, na cláusula 13, consta
das obrigações assumidas pelo compromissário. Diz o acordo, pela implementação do presente acordo de não persecução civil, tem-se como obrigações do compromissário. 3.1. O compromissário assume a responsabilidade pela prática dolosa do ato de improbidade administrativa. Aí cita aqui os artigos e diz: consistente em facilitar o concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes ao acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Você está ouvindo neste momento o voto da desembargadora Yolanda Guimarães negando o acordo de não persecução civil ao Valmir de Francisquinho. Imagens no YouTube, canal Portal FANF1. Para ajustar sua conduta aos termos da lei e evitar a existência de uma condenação transitada em julgado em razão da prática de ato de improbidade administrativa, o compromissário assume as obrigações consistentes em: letra A, proibição de contratar com poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, e aí creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermediaria, tem aqui as obrigações, né? A B, que é a multa civil correspondente a 6 vezes o valor atual líquido do subsídio do cargo de prefeito municipal de Itabaiana, que é de R$ 22.517,61, totalizando o valor de R$ 135.105,66, a ser revertida em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público de Sergipe, especificando a conta Banese, no prazo de 12 meses, com parcelas de R$ 11.258,80, com a primeira parcela devendo ser paga até o dia 30 do mês, após a homologação do presente acordo, e as subsequentes até o dia 30 de cada mês. C. Participar de curso técnico referente à gestão pública ou direito público, na modalidade presencial ou EAD, os cursos de extensão, congressos, seminários, com emissão de certificados, com carga horária de 120 horas e frequência mínima de 75% de carga horária total, devendo realizar os cargos, congressos, seminários no prazo de 12 meses, a contar da homologação do presente acordo e apresentar certificado emitido pela escola, instituição reconhecida pelo MEC ou pela organização dos congressos e seminários no prazo de 45 dias após a conclusão do curso. As correções atualizadas, monetárias incidentes nas parcelas tratadas na linha B, têm como termo inicial o mês de homologação do acordo. Com relação ao requerido Herotildes, então, esses foram as bases do acordo proposta por Valmir. Com relação ao requerido Herotildes José de Jesus, diz a cláusula 3ª, das obrigações assumidas pelo compromissário. 3.1. O compromissário assume a responsabilidade pela prática dolosa do ato de improbidade administrativa prevista no artigo 10, incisos 8º e 12 da Lei 8.420 de 96, aí diz aqui o artigo 3.2. Para ajustar sua conduta aos termos da lei e evitar a existência de uma condenação transitada em julgado em razão da prática do ato de improbidade, o compromissário assume as obrigações consistentes em, primeiro, aí vem aqui a proibição de contratar, igual a outro por intermédio de incentivos fiscais e creditícios, ainda que por intermédio, tal, pelo prazo de 4 anos, contada a homologação do presente acordo. B. Adimplemento de multa civil correspondente a 5 vezes o valor bruto do subsídio do cargo de secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar do município de Itabaiana, que à época era de R$ 8.508,13, totalizando R$ 42.890,65.
a ser revertida em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público de Sergipe, no prazo de 12 meses, com parcelas de R$ 3.574,22, com a primeira parcela devendo ser paga até o dia 30 do mês, após a homologação do presente acordo, e as subsequentes até o dia 30 de cada mês. C. A participação também em cursos referentes à gestão pública ou direito público na modalidade do EAD, com a carga de 120 horas-aulas, frequência de 75% da carga horária total, devendo realizar os cursos no prazo de 12 meses, a contar da homologação do presente acordo, e apresentar certificados emitidos pela escola ou instituição, no prazo de até 45 dias após a conclusão dos cursos. 3.3. As correções, atualizações monetárias incidentes nas parcelas tratadas na linha B têm como termo inicial o mês da homologação do acordo. Esse foi com relação ao requerido Herotildes. Voltando às razões, as minhas. E pelo que se verifica do conteúdo dos ANPCs, ora examinados, eles ressentem de requisito mínimo para a sua celebração e com muito mais razão para a sua homologação. Como já exposto, os incisos 1 e 2 do artigo 17, a linha B, da Lei de Improbidade Administrativa, prevêem como essencial para a celebração do ANPC que se alcance os resultados: integral ressarcimento do dano, é o que diz o artigo 17, a linha B, inciso 1, da Lei de Improbidade, e reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, é o artigo 17, a linha B, inciso 2, da Lei de Improbidade. Em nenhuma passagem dos ANPCs celebrados há sequer a menção aos prejuízos causados ao erário municipal. Embora não ignore que o município de Itabaiana tenha participado da elaboração dos citados instrumentos de transação, muito menos previsão de seu ressarcimento pelos demandados. Nem se diga, por outro lado, que a aceitação dos requeridos ao pagamento de multa civil preencheria a exigência legal de ressarcimento integral do dano e reversão da vantagem indevida obtida. Digo isso porque os ANPCs são bem claros e explícitos em seu conteúdo ao estabelecerem que a multa civil deveria ser paga em favor de Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público de Sergipe e não em favor do município de Itabaiana. Não fosse isso bastante, os valores das multas civis impostas aos requeridos, R$ 135.105,66 para o Valmir dos Santos e R$ 42.890,65 para o demandado Herotildes José de Jesus, é infinitamente inferior ao prejuízo que o próprio parquê estima ter sido causado ao erário municipal de Itabaiana em sua petição inicial, de pouco mais de R$ 4.410.000. Então, nesses termos, eu entendo que há um obstáculo assim intransponível para a homologação dos acordos celebrados pelo requerido Valmir e Herotildes, razão pela qual eu indefiro o pedido de homologação o pedido de homologação. Está aí, portanto, segundo a relatora, os valores acordados pelos dois réus, Valmir e Herotildes, foram muito abaixo daquilo que a Prefeitura de Itabaiana teve de prejuízo com a não realização da licitação para a venda aí dos restos dos bois do matadouro de Itabaiana. O desembargador Cesário Neto, em sua decisão, vai trazer ponto por ponto de como se deu essa questão da licitação. Ele traz o ciclo histórico de licitação que deu deserta, de licitação que foi suspensa, e mesmo assim a empresa sendo contratada de forma emergencial. E mesmo contratada de forma emergencial, esta empresa não passava recursos para a Prefeitura de Itabaiana, mas passava para a conta de um terceiro, que, segundo informações, repassava
para Valmir. Eis porque no processo também entra a questão da lavagem de dinheiro. Já posso chamar? Põe no ar. Sabe-se lá para o quê? Imagina-se para quê, né? Pudesse se utilizar pagando a ele uma comissão, que ele dizia que era 200 ou 300 reais por cada saque efetuado por essas pessoas. Dentre elas, a operação com a Campo do Gado. Resumindo, a Campo do Gado mandava esse dinheiro da Bahia para Sergipe, em Itabaiana, para um representante, que também aqui se encontra em meu voto, descrita a sua conduta. Essa pessoa utilizava-se da conta desse servidor público comissionado, o Jamerson, né? E o dinheiro, então, era retirado pelo Jamerson, que inclusive chegou a comprar imóvel em um conhecido loteamento lá em Itabaiana. Bem, continuando. No mesmo sentido, observa-se o dolo da empresa requerida na pessoa de seu sócio e do funcionário, Manuel Messias de Souza, vulgo Peitudo, que perpetraram a tratativa junto à administração local na forma destacada no parágrafo anterior, ou seja, sem observância mínima das legalidades inerentes ao ato. Não há socorro na hipótese de boa-fé. A conduta de Gustavo Luiz Pereira Machado, sócio-gerente da empresa Campo do Gado Limitada, foi evada de dolo específico, pois submeteu-se a uma contratação irregular e efetuou pagamentos sem legalidade a particulares, utilizando-se de conta corrente de um servidor público e também sem emissão de nota fiscal. Outro sim, a empresa Campo do Gado Limitada atuou em desconformidade com a lei de licitação, beneficiando-se de uma situação de improbidade praticada por agentes públicos em detrimento dos princípios da livre concorrência e sem recolher tributos e emitir notas fiscais. E ainda o empresário confessou que por um longo período recolhia os restos das carcaças dos animais abatidos sem contrapartida para a municipalidade em benefício da Campo do Gado Limitada, já que o material era transformado em produtos passíveis de comercialização, gerando lucro. Ressalte que os réus apelados, em sede de contestação e alegações finais, defendem não haver intento criminoso, pois ainda ausente processo licitatório. Aduzem que o ato foi baseado no interesse público, limpeza do matadouro municipal, sendo que os restos dos animais não pertenciam ao município. Entretanto, observa-se que a empresa ré, além de obter lucros com beneficiamento dos rejeitos dos animais, nunca efetuou qualquer pagamento em favor do município de Itabaiana, porquanto não consta dos autos nenhum recibo, nota fiscal, comprovante de depósito, extrato bancário, relatórios contábeis ou qualquer outra prova de que a Campo do Gado tenha remunerado os cofres públicos pelos restos de animais, dos quais se apropriou e aproveitou para beneficiamento e auferiu renda com posterior venda dos subprodutos. E aqui é bom frisar que eu verifiquei, tive cuidado de olhar nos autos, há inclusive declaração por escrito da secretária de Finanças do município à época, afirmando que não houve recolhimento para os cofres públicos dessas quantias. O recolhimento que havia e ficou comprovado nos autos, através do documento administrativo, é de valores que os marchantes pagavam para abater os bois no município, mas não dessa operação. Pelo que se vê, tanto a Constituição quanto a situação arquitetada pelos apelados revestiram-se de ilegalidade, tratando-se em verdade de esquema fraudulento, organizado com o fim de proporcionar enriquecimento ilícito às partes envolvidas às custas do erário municipal. Nesse contexto, patente o reconhecimento de que os réus devem responder pelos atos de improbidade administrativa cometidos. Diante do alhures delineado, forçoso concluir que o órgão ministerial se desincumbiu do ônus probatório a ele imposto, por força da dicção do artigo 373.1 do CPC, comprovando cabalmente que os apelados praticaram as condutas ímprobas imputadas na peça porte. No outro giro, os réus apelados não produziram provas aptas a afastarem as alegações ministeriais, a fim de atender o comando previsto no inciso 2 do referido do artigo 373 do CPC. Assim, delineadas as condutas praticadas pelos réus, impõe subsumi-las às figuras típicas previstas no artigo 8429 da Lei 92, devidamente alterada pela Lei 14.230 de 21.
A propósito, reitero que os atos de improbidade imputados aos apelados foram todos dolosos e eivados de má-fé. Os fatos narrados pelo órgão ministerial estão lastreados em sucessivas fraudes aos procedimentos licitatórios de contratação da empresa demandada, seja pelas sucessivas renovações do contrato, seja pela frustração e preterição de uma empresa em favor da apelada Campo do Gado. Inclusive, aqui é bom ressaltar que quando frustrada a primeira licitação pela revogação, não se teve sequer o cuidado de convocar as duas empresas para que as duas pudessem fazer oferta para um contrato emergencial. E até havia no próprio processo, no termo de referência para a elaboração do edital dessa licitação, uma outra empresa chamada Cabra Forte, que chegou a ofertar um preço de, acho que R$ 3,72 por rejeito de cabeça de gado, mas essa não participou da licitação. Essa foi apenas como um documento para que a administração pública pudesse formatar o edital convocatório. Coleta de informações, né? Para elaborar o termo de referência e dali, então, partisse para a formalização da licitação. O esquema fraudulento importou prejuízo ao erário municipal. Diante do comprovado valor econômico dos materiais descartados como abate dos animais, os apelados, portanto, incorreram na prática das condutas previstas no artigo 9º, caput, o pedido subsidiário para a incidência do artigo 10, caput, incisos 1, 8 e 12 da Lei de Regência. E aqui eu transcrevi os artigos mencionados. Reconhecida a prática dolosa de ato ímprobo, passo a proceder à dosimetria das reprimendas a serem aplicadas aos demandados. E aqui transcrevo o artigo 12, seus incisos, que tratam justamente disso. E na aplicação aí, portanto, das sanções... um trecho do voto do desembargador Cesário Neto. Ao final, aí ele vai dar, como ele disse, a dosimetria, perda de direitos políticos e por 4 anos, né? Não podendo contratar, etc, etc. A pergunta que fica é, com essa decisão, Valmir poderá ser diplomado e empossado? A imensa maioria dos especialistas que ouvi ontem me disseram que sim, Valmir será diplomado e empossado. Contudo, se este processo transitar em julgado nos próximos anos, ou nos próximos 4 anos, para ser mais preciso, tempo em que Valmir vai estar à frente da Prefeitura de Itabaiana, ele pode vir a perder o cargo de prefeito daquela cidade. Para que Valmir perca o cargo de prefeito, é preciso que haja o trânsito julgado deste processo. É o entendimento da maioria dos especialistas em direito que eu vi. Obviamente que, como direito à interpretação, nada impede que haja por parte do Ministério Público ou de alguma parte provocadora a interpretação de que Valmir não pode ser empossado, não pode ser diplomado e empossado, e tentem impedir esta etapa da lei eleitoral ou da burocracia eleitoral. Contudo, inclusive pesquisando matérias relacionadas à perda de mandatos por improbidade administrativa, encontrei casos de vereadores e prefeitos condenados por improbidade administrativa em mandatos anteriores que perderam seus cargos. Há em Minas Gerais, por exemplo, um prefeito de uma importante cidade que já tinha mais de 2 anos do seu mandato em execução, condenado por improbidade administrativa por um mandato anterior, e o STJ corroborou a decisão da Câmara de cassar o mandato dele. Ele foi cassado pela Câmara, o TJ de Minas Gerais devolveu a ele o mandato e o STJ concordou com a Câmara de Vereadores e retirou o mandato do prefeito. Assim também aconteceu com um vereador na cidade de São Paulo. Portanto, há jurisprudência, há casos reais iguais a esse de Valmir. Nós ainda não temos o trânsito julgado. A defesa de Valmir aguarda a publicação do acórdão da decisão para poder definir que estratégia será tomada. Agora, toda a estratégia que a defesa toma, Valmir mete as mãos pelas pernas
e acaba atrapalhando a estratégia da defesa. Assumiu no acordo que cometeu o crime de improbidade. Aí vai Ícaro para a tribuna e diz que o pai foi perseguido, praticamente obrigado a assinar a assumição de culpa. Resultado, não sei se teve influência ou não, mas coincidentemente o acordo não foi aceito. Terminou o julgamento, Valmir fez uma postagem nas redes sociais dando a entender a mesma coisa, que estava sendo perseguido. Perseguido por um crime que ele próprio assumiu de punho que cometeu. Assumiu para fazer o acordo e agora que tem uma decisão desfavorável é perseguição? Como é que vai ficar o discurso de Valmir? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e entender o desfecho. Pelo que eu vi, vou repetir, Valmir será diplomado, será empossado e pode vir a perder o mandato, caso haja trânsito e julgado desta decisão durante os próximos 4 anos.